Eurodólar intradiário. Neste vídeo não há nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental, como este é o nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, neste início de semana, com os mercados em bastante aversão ao risco, com o Eurodólar aqui em máximos, uma vez mais, isto numa semana que tem tudo para ser bastante volátil, bastante complicada para os mercados em geral. Aliás, está a começar bastante mesmo em aversão ao risco, os mercados obrigacionistas a afundarem. A volatilidade cada vez mais elevada e o índice de volatilidade cada vez mais elevado, o índice do medo, o VIX, isso está aqui a abalar de facto os mercados. A semana passada terminou com as tais retaliações da China a impor 34% de impostos aduaneiros aos produtos norte-americanos, e isso acelerou ainda mais toda esta aversão ao risco, colocou mais receios ainda, que esta guerra comercial tem mais espaço ainda para andar e, portanto, a levar os mercados de facto para arreciarem cada vez mais uma possível recessão nos Estados Unidos e mesmo a nível global. Ora, para já, aqui o que é que nós vamos ter esta semana? Vamos ter os dados da inflação nos Estados Unidos, tanto no consumidor como no produtor, e vamos ter também a Universidade de Michigan, os dados das expectativas de inflação, que serão bastante importantes. Estavam em máximos de décadas, nos 4,1% no curto prazo, nos 5% no curto prazo e 4,1% no longo prazo. Vamos ver o que é que vai acontecer, além também da confiança do consumidor, que tem vindo a afundar e creio que vai continuar. Nestes devem ser os principais, digamos, dados da agenda económica que podem interferir no preço do euro-dólar. Temos ainda as minutas, que também já pertencem ao passado, e mesmo depois de Jerome Powell, na semana passada, no final da semana, ter uma vez mais apontado que ainda não tem que esperar os efeitos das tarifas na economia, e com os non-farm payrolls que saíram bem acima do esperado, e a inflação ainda em cima, provavelmente ele mesmo diz que continua a colocar o Fed de fora. Ora, pois até poderá acontecer isso, no entanto, para já o que o mercado está à espera é de outra coisa. Neste momento, como vemos por aqui, na próxima reunião de 7 de maio, o mercado, que estava praticamente a dar como garantida a continuação das taxas de juros nos atuais níveis, nos 4,25, 4,50, neste momento dividem-se praticamente 50-50, ou seja, 50% para cada lado. A possibilidade de termos um corte de taxa de juros já em maio começa a fazer cada vez mais sentido, com as probabilidades a aumentarem, com o mercado à espera. Por outro lado, quando olhamos aqui assim para a tabela relativamente às probabilidades durante todo o ano, o que nós vemos é, para já aqui na próxima, esta tal situação dos 50% na próxima reunião de maio. No entanto, já para junho já dão 50 pontos de diferença, ou seja, já colocam a taxa de juros nos 3,75, 4. Isto, estamos a falar das probabilidades dadas pelo mercado de futuros de taxas de juros dos 30 dias dos Fed Funds. E vai por aí fora, e portanto vamos ter, quando chegamos aqui assim à última reunião do ano, a probabilidade aponta para a possibilidade de termos nos 3 a 3,25 a tal taxa de juros, ou seja, repentinamente tínhamos a probabilidade de ter dois cortes de taxa de juro descontados pelo mercado. Repentinamente temos 5 já praticamente descontados, como a possibilidade de 5 cortes de taxa de juros este ano. Ora, isso está aqui a colocar forte pressão
no dólar. Eu creio que se o Fed fizer estes movimentos que o mercado está à espera, ou pelo menos para se adiantar já corte de taxa de juros em maio, ou um corte de 50 pontos de uma assentada só, como aqui podemos ver, eu creio que ainda vai acrescentar mais este sentimento de pânico que o mercado neste momento está a viver. Nota-se no tal VIX, como vemos por aqui, isto é o gráfico semanal, esta já é a vela desta semana que abriu cá em cima e durante o dia de hoje tem vindo aqui a cair um pouco. No entanto, o que estamos a ver é para já uma abertura em gap de uma semana para a outra. Depois estamos a ver que, tirando este spike em agosto de 2024, atrás, o que nós estamos é em 2020, em plena crise pandémica, que levou a uma disrupção nos mercados. Portanto, aqui podemos estar a ver o que está a acontecer neste momento, só pode ser comparável em termos de 2020. Ora, isso provavelmente vai também impactar aqui o euro-dólar, obviamente, não da mesma forma tão violenta, por assim dizer. De qualquer das formas, o que nós vimos para já foi na semana passada esta forte subida do euro-dólar, fruto de alguma desilusão nos ativos norte-americanos, tanto nas taxas de juro como nas ações, e isso acabou por levar, digamos, a uma forte venda de dólares. O dólar parece-me a mim poder estar um pouco ferido e continuar nesta senda de mais perdas. No entanto, isto não é uma linha reta. Vamos ter aqui assim alguns altos e baixos, como sempre, como é costume. Para já, aqui no gráfico semanal, o que nós vemos é alguma dificuldade, como já verificámos anteriormente, de sairmos aqui da nuvem de Ishimoku. O preço, a semana passada, fez um novo máximo, aqui a um 11,44, mas acabou por terminar dentro desta mesma nuvem. Neste momento, continua ainda dentro desta nuvem, apesar de termos feito aqui já, hoje, aqui o máximo, acima de um 10, a tentar sair. A nuvem de Ishimoku está neste momento entre os 1,0859 de 1,0982. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Para já, obviamente, o que nós temos aqui é a continuação desta tendência ascendente do euro-dólar. Vemo-lo com os indicadores de momentum a continuarem a dar esse momentum forte no par, no euro-dólar, a continuar. Portanto, aqui, em termos de mais médio e longo prazo, a continuação deste movimento ascendente no euro-dólar. Baixando aqui assim para o gráfico diário, o que nós vemos claramente é muita volatilidade, como vemos. Isto na passada quinta-feira, na passada sexta-feira, ou seja, este forte movimento que levou o euro-dólar praticamente de um 0,8 até um 11, acabou por depois ter na sexta-feira aqui assim algum recuo, corrigindo este forte movimento, e onde está neste momento a negociar. Obviamente que eu coloquei aqui assim este Fibonacci até para nos localizarmos um pouco para onde é que poderão andar aqui assim o euro-dólar, e o que eu verifico aqui entre os 38,2 e os 61,8, ou seja, entre os 1,0988 e os 1,0891, é onde poderemos ter alguma consolidação do preço, mas obviamente que esta tendência ascendente aqui mantém-se, é ainda visível aqui assim tanto no MACD como no RSI, e portanto continua a indicar esta probabilidade da continuação da tendência ascendente. Olhando aqui agora para o gráfico a 4 horas, temos esta linha de tendência ascendente que eu coloquei aqui assim, que começa aqui no tal mínimo que nós já tínhamos tanta vez referido, a 1,0805, que passa aqui por estes dois mínimos, por mais estes dois mínimos relevantes. Por outro lado, no mais curto prazo, também nestes últimos dias, eu falo quinta e sexta, obviamente, e o dia de hoje, vemos aqui máximos cada vez mais baixos,
dar a noção de que poderemos ter aqui assim também aqui alguma tendência descendente. De facto, o que eu vejo aqui para já é um triângulo e vamos ver quando é que este triângulo vai romper, e se rompe acima com a projeção para os tais 1,1214, o tal máximo de 2024 como a próxima referência, ou se por outro lado o euro-dólar volta a cair e vamos então um pouco mais abaixo, quem sabe, novamente à tal média móvel dos 200 dias que se encontra aqui assim no gráfico diário, aqui assim à volta de 1,07. Ora, vamos aqui para o gráfico a uma hora, talvez mais esclarecedor, ou seja, neste momento a tendência neste gráfico é mais descendente, como podemos ver, portanto podemos ter aqui assim a tal correção daquele movimento forte que temos estado, que vemos nos gráficos de mais longo prazo. Os indicadores de momento, aqui assim, apesar de estar da linha do MACD estar acima da linha de sinal, o MACD encontra-se negativo, portanto, de alguma forma um pouco neutro. Também aqui assim o RSI também se encontra bastante neutro, aqui em cima da linha de 50, e portanto temos aqui o Price Action, e o Price Action o que nos diz é máximos cada vez mais baixos e mínimos também cada vez mais baixos, apesar de termos esta subida para já aqui assim também em linha, ou seja, temos aqui três mínimos cada vez mais altos, e portanto com uma tendência dentro desta tendência em baixo, uma tendência em alta, pode ser também a correção destes mesmos movimentos, mas a correção, a tendência mais forte neste gráfico é descendente. Vamos ver até que ponto como é que os mercados vão evoluir hoje. Eu contaria aqui assim, mas isto, atenção, como sempre, é apenas a minha opinião, é apenas a minha maneira de ver o mercado, não constitui qualquer recomendação de investimento, mas provavelmente vamos ter aqui assim alguma volatilidade, como eu já acabei de referir antes. Para já temos aqui um primeiro suporte a estes níveis de 1,0920. O suporte seguinte estará aqui nestes níveis, a nível deste mínimo, ou seja, nos tais 1,08, nos 1,0880, e só mais tarde vamos ter então os nossos conhecidos 1,0805, que já tínhamos aqui tido durante bastante tempo como suporte. Por outro lado, a referência está nesta linha de tendência ascendente, que neste momento o último ponto que foi colocado nesta linha está a 1,1050, o máximo de hoje, e portanto o ir acima desta linha dos tais 1,1050 poderá dar então a tal situação de voltarmos a ver o euro-dólar em alta. De outra forma, o teste a esta linha que está ligeiramente mais abaixo, eu diria que está aqui à volta dos 1,1020, 1,1030 neste momento. O vir aqui testar e sem romper poderá querer dizer que o preço poderá continuar então a voltar este tipo de consolidação em baixa, sempre acima aqui dos tais 1,0880, provavelmente, portanto o mínimo desta semana, que está aqui nos 1,0880, 1,0879. E portanto, enquanto isso aqui estiver, vamos ter então a tal área de consolidação. Provavelmente é o que vai acontecer hoje. Não vamos ter mais nada de dados económicos praticamente relevantes, mas isso também pouco interessa. O mercado está bastante mais a olhar para a situação das tarifas e dos mercados em geral. De qualquer das formas, hoje o que já saiu foi a produção industrial na Alemanha abaixo do esperado. Talvez isso desse, talvez esta pressão em cima também a ajudar a pressão ao euro, que obviamente está um pouco sobrecomprado, na medida em que teve aquela forte subida na quinta e na sexta-feira, portanto na semana passada. O Centix também caiu bem mais do que o esperado, portanto aqui a confiança do investidor na Europa bastante também pressionada, e ainda as vendas a retalho abaixo do esperado. Tudo isto foi mau número para o euro, portanto daí também termos aqui assim
alguma pressão no euro. Uma retaliação da parte da Europa mais agressiva, da mesma forma como foi agressiva a da China, por exemplo, que eu não, para já nada indica que isso vá acontecer, mas se acontecesse, provavelmente daria ainda mais pressão sobre o euro e, portanto, aqui assim a continuação desta tendência descendente para já no dia de hoje, que eu verifico por aqui. De uma forma geral, mas mais uma vez é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento. De uma forma geral, eu estou bastante cético relativamente ao dólar, portanto, estou bastante mais bullish para o euro-dólar, portanto, para continuarmos com a tal tendência ascendente geral do euro-dólar. No entanto, para o dia de hoje, acredito que possamos ter, no mínimo, uma consolidação aos níveis atuais. Bom, para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!